A preocupação é que vem mais chuva nesta semana e estão sendo previstos volumes extremos para algumas cidades da região sudeste e centro-oeste. Quem vai trazer mais detalhes do tempo é o Marco Antônio Mendes. Marco, muito boa noite para você. Então explica para a gente se há um cenário de alerta. Por um lado, pode ajudar a encher os reservatórios, mas infelizmente podem ocorrer tragédias como essa que vitimou esse casal aqui em São Paulo. Pois é, Yuri, infelizmente isso acaba estando no radar também para alagamentos, deslizamentos. A gente vai ter aí um alerta total porque vamos ter uma semana de muita instabilidade na atmosfera em alguns lugares, Yuri, inclusive com chuvas previstas só para essa semana, superando ali a média para o mês todo de janeiro. Essa virada no tempo começou ali no fim de semana com a formação de uma frente fria. Ela veio do sul trazendo muita chuva, principalmente para o litoral. Então, nesse momento, essa frente fria está passando pelo sudeste, deve provocar, inclusive, chuvas bem intensas no Rio de Janeiro essa noite, inclusive nessa madrugada. E aí os alertas de temporais para amanhã seguem em grande parte do Brasil, como a gente vê aqui no nosso mapa. Amanhã, principalmente, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que estão aqui nessa área em vermelho no nosso mapa, tem alerta de temporais extremos. Volumes de chuva que podem ser elevados, até mesmo com risco de provocar alagamentos e até mesmo transbordamentos de rios. Alerta também para essa faixa que a gente vê aqui em laranja e em amarelo no mapa, cortando sudeste, centro-oeste e também a região norte do país. E não só amanhã deve ser um dia bem chuvoso, como praticamente a semana toda. Condição esperada para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília também, pelo menos até quinta-feira aqui, um dia bastante chuvoso com volumes diários aqui na casa dos 30, 50 milímetros, é muita água que deve cair em pouco tempo. Agora, se a gente olhar num panorama um pouco mais geral para todo o país, esse aqui é o acumulado de chuvas que está sendo previsto para a semana toda. Então, as chuvas elas vão ficar muito mais concentradas mesmo nessa área mais central aqui, do centro-oeste até a região norte do país, cortando o Brasil. Em uma semana, volumes previstos aqui de até 200 milímetros acumulados, principalmente nessa faixa que a gente vê aqui em tons de roxo no mapa. E aí, por causa dessa condição, então, assim, de tempo bastante severo, as defesas civis de vários estados estão alertando sobre os riscos. Em São Paulo, um gabinete de crise foi montado para poder monitorar o tempo nesses próximos dias. O objetivo é poder potencializar os trabalhos, diminuir ali o tempo de resposta para possíveis ocorrências graves, como queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica ou até mesmo bloqueios da circulação em rodovias. Em São Paulo, a preocupação maior, Yuri, é com cidades que ficam no litoral do estado. Pois é, exatamente, até porque tem muita área de serra, muita coisa, a gente já tem um histórico ali de deslizamentos fortes. Agora, Marco, vá lá, o verão a gente sabe que tem calor, tem chuva, tudo dentro do script. Mas o que explica um volume tão elevado assim, a sensação pelo menos que dá é que é repentino, que tem momentos ali de secura e de repente cai tudo de uma vez. Dessa vez, Yuri, a gente vai ter aí a formação de um corredor de umidade, vai praticamente cruzar todo o Brasil. Ele vai se instalar aqui por praticamente toda semana. São vários dias de muita chuva consecutiva. Esse fenômeno, ele acaba sendo bem comum durante o verão, nessa época do ano. Se chama aqui, Zona de Convergência do Atlântico Sul, é conhecido mais como ZACAS. E aí, o que acontece? Uma frente fria acaba se deslocando e ficando praticamente aqui, estacionada na costa do sudeste, e aí com os ventos quentes e úmidos que vêm da Amazônia, então, forma esse corredor aqui, de nuvens um pouco mais carregadas, de muita instabilidade atravessando o Brasil. Na prática, o que acontece é isso aqui, dias mais ou menos assim, com esse corredor de nuvens carregadas do norte até o sudeste do Brasil. Dura mais ou menos uns 5 dias e aí tem muita nebulosidade, tem chuvas bem volumosas. Aí, Yuri, apesar desses transtornos todos que podem vir a acontecer, o lado bom é que volumes de chuva acabam ajudando na recuperação dos reservatórios que estão precisando, né? Exato. Outro dia a gente conversando aqui com o Pedro Cortes, mostrando o quanto, historicamente, os níveis estão mais abaixo. Agora, verdade seja dita também, você tinha anunciado e cumpriu a promessa, o calor deu uma aliviada. Tem gente que vai dizer que aliviou demais, não precisava ser tanto. E vai ver como é que vai estar na hora que você for embora, Yuri. Vai ter baixado um pouquinho mais a temperatura. Lembra que eu falei também que havia possibilidade de geada nas serras catarinense e gaúcha?
Pode ser que isso aconteça já nessa madrugada. Mínima ali em São Joaquim, mais ou menos, Yuri, de 7 graus. Nossa. Isso é verão? Mas nas outras regiões do país, né, não vai chegar a ser assim tão frio, claro, mas temperaturas ficam um pouco mais amenas. É o caso de Curitiba, Florianópolis e também em Porto Alegre. E aí quase todo o país também vai sentir esse alívio nas temperaturas. Olha aqui comigo, na semana passada a gente tinha esse mapa aqui de temperaturas máximas, né, que mostrava aqui, temperaturas muito quentes, acima dos 30 graus para cima. Aí essa semana a gente vê aqui a coloração um pouco mais suave, principalmente na faixa leste, do sul e do sudeste, temperaturas caindo bastante, na casa ali dos 22 graus mais ou menos. Em São Paulo, essa vai ser uma semana que o sol praticamente nem vai dar as caras, por isso, temperaturas nem sobem, máximas aqui na casa dos 20, 21 graus. Na sexta-feira que deve subir um pouquinho mais. E aí o que a gente vai perceber aqui também é que os volumes de chuva não devem ser tão altos, tão elevados assim quanto nas outras regiões, Yuri. Mas a gente alerta, né? A situação é complicada essa semana para várias regiões do país. O pessoal precisa ficar atento às informações, às notificações da Defesa Civil da sua região. É isso, ou seja, fica perto do celular, porque em algum momento vai vir o SMS, o toque e aí proteja-se, siga a orientação. Marco Antônio Mendes, muito obrigado mais uma vez, meu caro. Uma boa semana para você. Boa semana, boa noite.